dos anos 80 para cá, o governo de Israel foi se tornando mais à direita, mais militarizado, né? Justamente diante do surgimento e da intensificação de grupos como o Hamas, né? Então, é o que o Alu falou. Você tem lá um bombardeio e esse bombardeio mata 2.000 pessoas na faixa de Gaza. No dia seguinte, uma dessas pessoas, que morreu o filho pequeno, a esposa, a mãe, o pai, o amigo, o tio, o vizinho, periquito, papagaio, todo mundo, o cara não tem mais o que perder. E aí ele vai lá bater na porta do Hamas. O Hamas, como é que eu faço para me alistar aí para fazer um atentado contra Israel? E aí Israel vai lá e faz um atentado. Aí o Hamas vai lá e faz um atentado. Aí quando ele faz um atentado, o que acaba acontecendo? Você tem, morreram, sei lá, 5 pessoas lá em Israel. Porra, uma pressão grande para uma retaliação e um novo bombardeio onde morrem novas 2.000. E assim, eu vi uma frase do Guga Chakra, né, o repórter da Rede Globo, em que ele falou que quando ele tomou notícia de que tinha tido algum tipo de ataque no sábado de manhã, ele começou a se arrumar para ir para Globo. Porque ele falou, cara, se morreram 5 pessoas em Israel atacadas pelo Hamas, vai ter guerra, eu tenho que ir para Globo. E, pô, no final do dia a gente já tinha noção de 300, no final do domingo de 700, depois de mais de 1.000. E, então, assim, veja, volta 6 dias atrás e veja que o repórter experiente, cara de família libanesa, né? Então ele tem até uma ligação ali com o território e falou, cara, ferrou, morreram 5 judeus no ataque do Hamas, vai ter uma guerra enorme na região. 5, foram mais de 1.000. Então o ataque do Hamas ele é gravíssimo e o ataque gravíssimo do Hamas está gerando uma retaliação gravíssima contra Israel. Voltando à política de Israel. A política de Israel hoje é presidida pelo Likud, que é o nome do partido. O Likud é presidido pelo primeiro-ministro atual de Israel, o Benjamin Netanyahu. E o Benjamin Netanyahu é um cara que ele não assumidamente se declarou como alguém de extrema direita desde lá 14 anos atrás, quando ele chegou ao poder, mas ele vem mudando o perfil de aliados. Lá é parlamentarista, tá? Não sei se a gente mencionou isso. Lá é parlamentarista. Então, a qualquer momento que você perde a maioria do Congresso, o governo se desfaz. Nos últimos 5 anos, você teve 4 eleições presidenciais, né? Eleições de governo, de chefe de Estado em Israel. Então, com isso, o governo ele vai mudando de figura de acordo com as alianças que você vai fazendo. Hoje, a aliança é com partidos judeus ultra-ortodoxos e com partidos de extrema-direita. Você tem o Likud, 2 partidos judeus ultra-ortodoxos e 3 partidos de extrema-direita que pregam uma solução militar para essa questão. Então, assim, é muito difícil você não entender a política interna de Israel como um fomentador de uma agenda violenta contra a Palestina. E é muito difícil você não entender a característica do Hamas como um grupo que atua de forma terrorista como fomentadora da violência contra Israel. E toda vez que um é violento contra o outro vai responder, e aí mais pessoas vão apoiar o Hamas e mais pessoas vão apoiar esse tipo de governo dentro de Israel. Ou seja, é uma retroalimentação, como ele falou, né? A um lado, não interessa que haja um bombardeio ou um atentado, mas quando há o atentado, assim como o 11 de setembro fez a agenda do Bush desandar de fazer ataques no Oriente Médio, de ambos os lados você tem a mesma coisa acontecendo em Israel. E aí se você olhar para hoje, como está, você diz aí, o governo de Israel, Knesset, né, que é o parlamento, ele tem lá partidos de extrema-direita, partidos ultra-religiosos, conservadores, né? Por que que está assim? Tem 2 questões importantes aí. Primeiro é olhar para quem é o primeiro-ministro, que é o Benjamin Netanyahu, né? Esse cara tá como primeiro-ministro em Israel há muito tempo. A primeira vez que ele foi primeiro-ministro foi em 1996. Ele ficou de 96 a 99, 10 anos fora, volta em 2009, está de 2009 até agora. Teve ali entre 2021 e 2022, tentou-se um governo de oposição, né? Só para vocês terem ideia O Yahya, perdão, cara. Só para vocês terem ideia de como que esse cara é um articulador político fantástico, né? Esse governo de oposição que se sustentou por praticamente um ano, o parlamento deles lá tem 120 cadeiras. Ele conseguiu maioria por 61 a 59, juntando até partido árabe dentro da parada. Entendeu? Colocaram até partido de extrema direita. Era tipo assim, vamos juntar todo mundo para tirar o Netanyahu. Entendeu? E eles conseguiram ficar um ano. O Netanyahu, quando fez o discurso de despedida, disse que ia voltar e voltou, né? Então é um cara que é muito articulador politicamente. Não, sim, e para as pessoas entenderem como é que funciona, em Israel as pessoas não votam no indivíduo, votam no partido, né? Então o partido apresenta os seus candidatos, as pessoas votam no partido, e aí são 120 cadeiras, como você falou.
Para que você vire o primeiro-ministro, você tem que juntar 61 parlamentares, né, os deputados ali, para que você vire o primeiro-ministro. Então não é uma votação direta, como acontece aqui no Brasil, que você escolhe o presidente, escolhe os deputados. Você vota no partido e dentro do parlamento o primeiro-ministro é escolhido. Então Netanyahu, ele é um cara que tem uma boa articulação política, como você disse, e ele vem sendo primeiro-ministro há muito tempo, dos últimos 14 anos. Ele está há 13 anos como primeiro-ministro. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é que a população de Israel está mudando demograficamente. Hoje você tem uma taxa de fecundidade maior entre os judeus ortodoxos. Isso tem feito com que a população mais conservadora, mais ligada à questão religiosa, tenha crescido muito. O Partido União Sionista, que está lá junto com o Likud, como Augusto disse, ele ganhou mais cadeiras agora na última eleição do que a nossa história, né? Isso está muito atrelado ao crescimento dessa ultra-ortodoxia dentro de Israel. Isso vai aumentar, inclusive, os problemas ali nesses assentamentos que a gente falou. A maioria dos judeus que vai morar em assentamento é judeu ortodoxo, mais conservador, que vai apoiar esse tipo de governo. Netanyahu, ele tem diversas polêmicas nesse tempo todo, né? Ele sofre várias acusações de corrupção, a mulher dele sofre acusações de corrupção, de recebimento de propina. Ele tentou, esse ano, 2023, implementar uma reforma no setor judiciário, aumentar os poderes do primeiro-ministro. Então, tem sido acusado pela oposição de tentar fazer uma autocracia dentro de Israel. Então, a gente tem um primeiro-ministro muito problemático, uma população que está se radicalizando, uma enorme polarização. Para você aqui, olhando do Brasil, a gente tem um Brasil bem polarizado ali, Lula, Bolsonaro. Israel é muito assim também. Existem os judeus de esquerda que são contra o governo, que são contra ataques a Gaza, que são contra os assentamentos. Muitos desses não são nem sionistas, não são nacionalistas, né, de criação de um Estado, Israel e tal. E existem os judeus do outro lado, da direita mais extrema, conservadora, religiosa, militarista. Israel hoje é dividida em judeus que apoiam o governo, que apoiam o ataque à Palestina, e judeus que são contra o governo e que são contra a solução de um Estado só, que são a favor da criação de 2 Estados, né? Então isso é como está Israel nesse momento. Ou seja, não me peçam para ser otimista, porque não dá para ser otimista com um quadro como esse, né? Se um ataca o outro e acaba estimulando o que há de pior do outro lado, e o que há de pior do outro lado acaba estimulando um conflito que, por sua vez, fomenta o que há de pior do primeiro, cara, é um ciclo péssimo aí de violência que a gente tem pela frente.